Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. A gente vai falar hoje sobre a La Liga e sobre como ela tem sido diferente nas demandas do jogo do que a gente está acostumado a falar e a analisar, tá? Então a gente vai ser um vídeo mais rápido hoje, mas é um vídeo muito importante para a gente entender alguns preconceitos que a gente passa a ter com alguns campeonatos e principalmente com colocar um estilo de sucesso como ponto de partida, tá? E aí a gente sempre olha muito para os ponteiros e acaba esquecendo o restante. Então a gente vai olhar basicamente esses quesitos nesse vídeo. Então vamos ao primeiro ponto aqui para vocês. A gente está com a tabela aqui, está no site do WhoScore, que é a organização, vou até dar um zoom um pouquinho maior para vocês aqui, a organização pelo número de passes, tá? Então essa classificação que está aqui é basicamente número de passes que vai estar na tela para vocês. E aí vocês vão perceber algo muito simples. O clube que tem maior média de passes realizados é diferente de posse de bola, tá? Número de passes realizados é uma coisa, posse de bola é basicamente o tempo em que você fica com a posse da bola. Então você pode ficar longo tempo com poucos passes, longo tempo com muitos passes, curto tempo com muitos passes e curto tempo com poucos passos, tá? Você faz uma matrizinha aí e dá para entender rapidamente. O que vai acontecer com esses dados, esse conjunto que a gente está falando? Basicamente, a gente está olhando para um cenário, né, que é esse cenário inicial, onde as equipes de ponta acabam tendo como resultado maior número de passes. Então, se a gente fosse querer estabelecer qual é o critério de sucesso, é muito provável que numa pesquisa, em qualquer outro cenário, número de passes fosse aparecer como um critério definidor de sucesso. Então, o Real Madrid é o primeiro, o Barcelona é o segundo, o Atlético de Madrid é o terceiro, o Villarreal aparece na quarta colocação, e aí você tem o Sevilha e Real Sociedade, para a gente ficar entre os 6 primeiros ali. Nesses 6 primeiros, tirando o Sevilha, que não vai bem na competição, está na metade para baixo da tabela, o restante a gente estaria falando basicamente do Real Madrid, que é o segundo, hoje, estou gravando isso no dia 30/4, Barcelona, que é o líder, Atlético de Madrid, que é o terceiro, Villarreal, se não me falha a memória, é o quinto, Real Sociedade, que é a quarta colocada. Então assim, a gente está falando de equipes que ficam realizando o número mais alto de passes, e isso acaba acarretando diretamente na análise para que a gente possa entender isso, tá? Então, se a gente fosse traçar um perfil de sucesso, a gente chegaria facilmente a uma lógica muito próxima do senso comum e que de fato baseia muita coisa. Então, se eu for olhar as equipes de sucesso dão mais passes do que as equipes que estão para baixo da tabela, e isso acaba acarretando numa observação mais falha, digamos assim, porque a gente acaba entendendo que pelas equipes de ponta terem mais passes, ter mais passes define jogo. E tem um erro muito grande nessa organização de lógica, nessa construção lógica. Por que há um erro nisso? Tá? E aí a gente vai ter que entender as demandas do jogo olhando o jogo e não a variável. Porque diretamente a gente pode estar olhando uma variável, colocando mais fortes e mais fracos na tabela, mas essa lógica pode não necessariamente cumprir. E por que isso? Porque isso pode representar o topo da tabela e a parte muito de baixo da tabela, ou seja, quem está ali para a briga do campeonato e quem vai ser rebaixado, mas não necessariamente vai exprimir a ordem no meio do pelotão. Então, no meio, entre ali os grandes competidores, vocês vão ver já o Sevilha, o Betis, que é o sexto, já está em 11º. Então, assim, você já começa a alterar bem a ordem de acordo com a equipe e também a ordem dela. Então, você expressa muito bem quem são os ponteiros, mas não expressa bem quem são os intermediários, tá? E aí, a gente precisa olhar, e a gente vai olhar agora com os nossos números, o que a gente coleta e passa para vocês aqui, o que de fato é mais importante. Então, se eu fosse tentar explicar o saldo de gol das partidas, tá? Na La Liga, até agora, até o dia 30/4, e eu prometo dar um zoom aqui rapidamente para vocês, a gente teria a seguinte situação, tá? Opa, acho que foi muito agora. A gente teria a seguinte situação. A gente consegue ter um grau de associação de 95%, ou seja, os dados são extremamente confiáveis.
a gente consegue ter um grau de variação, ou seja, conforme o resultado vai variando, os dados também vão variando em 90% basicamente, e também na casa de 90% o ajustado que a gente chama, que é basicamente para a gente garantir que os dados que a gente esteja observando são de fato importantes. Eu não estou roubando estatisticamente, colocando mais dados do que precisa. Basicamente é isso, tá? Então esse é um ponto. E se a gente for olhar o que a gente vai chamar de demanda do jogo, vou só fazer mais uma retirada aqui, a gente vai poder observar o seguinte. Essa primeira coluna que está aqui é a conversão de chute para gol. Tá? A segunda coluna, número de chutes corretos. A terceira coluna, essa partezinha aqui, a conversão de passe para chute. Essa daqui, passes, realização de passes, que é aquilo que a gente viu como dado. Tá? Depois, ações defensivas, defesas do goleiro realizadas por chutes adversários no gol, bloqueios e recuperação por ação, a velocidade que você recupera essa bola. E aí vamos aos pontos que são necessários a gente fazer esse adendo. Se a gente fosse olhar o número de passes de novo, a gente viu que tem uma lógica de construção dos melhores terem mais passes, dos piores terem menos passes. Mas há uma outra lógica que é a gente entender como eu consigo prever todas as partidas, não só os dos ponteiros e não só os dos caras lá de baixo, mas também de todas as partidas que vão acontecer, e a gente percebe claramente aqui no gráfico que o mais importante é o número de chutes total, certo, que você atinge o gol, e aqueles que você consegue converter, seja dentro ou fora de casa. Número de passes, para a gente ter uma ideia, ele não representa muito para o sucesso da equipe em uma partida, aumentando o seu saldo de gol, ou seja, quanto mais melhor, tá? Ele não representa muito. E na situação como mandante na La Liga desse ano, ele representa até um pouco negativo, é muito pouco, seria basicamente zero, tá? Mas ele representa um pouco negativo, ou seja, eu estar jogando como mandante e eu observar muito passe e pouco chute, eu tenho que ficar preocupado. Se eu começar a observar muito passe e pouco chute, eu fico preocupado. Jogando fora de casa até é positivo, mas é muito pouco. Assim, ficar muito com a posse da bola não necessariamente exprime ter um resultado positivo. E aí, quando a gente consegue observar tudo isso que a gente está observando, a gente vai perceber claramente que o jogo de futebol, a gente já falou isso aqui várias vezes, o jogo de futebol é um jogo de conversão. Como ele é um jogo de conversão, o que me importa? Converter as ações até a finalização e da finalização para o gol. Nesse cenário de converter as ações até a finalização, quanto menos passes eu realizar para chegar ao gol, é melhor. Ah, Iago, isso quer dizer que eu tenho que ficar sem a posse da bola, entregar a bola para o adversário? Não quer dizer isso. Quer dizer que se você ficar muito com a posse da bola sem gerar finalização, a tua estratégia é inútil. Assim como se você ficar pouco com a posse da bola e também não gerar finalização, a tua estratégia é inútil. Perceba que há variáveis que vão depender. Essas dependências que a gente está olhando é diretamente relacionada ao sucesso da equipe. O sucesso da equipe está relacionado em fazer gols, não sofrer. É básico. Então, quando você for analisar as equipes, basicamente esses são os critérios importantes. O restante vai contextualizar, não necessariamente vai ser determinante para o sucesso. E aí essa lógica de ficar só observando as primeiras equipes, fazer uma espécie de benchmarking, não funciona tão bem, porque você teria que olhar a parte financeira, a parte de estrutura do clube, a parte de elenco, a parte de valor do elenco, uma série de outras coisas que a gente não considera na hora da análise. Então, para o Cádiz ser melhor, ele não precisa copiar o Barcelona no estilo de jogo. Ele teria que copiar o Barcelona em quase tudo, na renda do Barcelona, no elenco do Barcelona, na representatividade do Barcelona, no estádio do Barcelona, uma série de coisas que vão afetar. Mas se ele conseguir chutar mais a gol, isso é bom em qualquer jeito. Então a estratégia tem que ser bolada para que isso chegue nesse ponto. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu!